também Orkut, YouTube e também Twitter. Minha saudação para aqueles que vão me ouvir também em outros idiomas, que Deus abençoe. Estamos na igreja evangélica, não é isso? Pentecostal de Cristo. Quantos podem glorificar, bater palmas para Jesus? Vamos abrir a Bíblia Sagrada no capítulo 2 de Juízes. Estou gravando uma trilogia de heróis da fé. E hoje nós vamos falar sobre um homem chamado Otiniel. A igreja já ouviu falar nele? Otiniel. Quem era Otiniel? Juiz, não é isso? Vamos lá, Juízes capítulo 2, versículo 10 a 12. Quantos acharam, digam amém. Amém. E não achou, diz misericórdia. Juízes capítulo 2, versículo 10 a 12, diz assim: E foi também congregada toda aquela congregação a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. Verso 12: E deixaram ao Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e serviram a outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram, provocando a ira do Senhor. Agora o capítulo 3, versículo 7 ao 10 diz assim: E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. Verso 8: Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele entregou-os nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Versículo 9 diz assim: E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhes um libertador, que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. Verso 10 diz: E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel. Saiu a pelejar, e o Senhor entregou na mão de Cusã-Risataim, rei da Síria, contra o qual prevaleceu a sua mão. Podemos assentar e palmas para o Senhor Jesus. Aleluia! O tema da nossa mensagem é saindo do cárcere. A igreja repita: saindo do cárcere. O que é um cárcere? Quem já foi preso, quem tem nome sujo na cadeia, quem teve que passar por aquelas fotografias, não é isso? Né? Frente, costas, lado. Sabe o que é ter a sua identidade comprometida? Sabe o que é estar preso no meio de pessoas que você não conhece, de pessoas que desrespeitam você, desrespeitam a sua fé, e dizem para você: eu quero que você se exploda, quero que você morra, que você vá para o inferno. Eu já vivo no inferno, então que você vá primeiro. É assim que é viver no cárcere. O cárcere eu poderia definir ele como um limite da libertação e da opressão. Vamos falar um pouco sobre o livro de Juízes, para vocês entenderem a importância da libertação. O livro dos Juízes, meus queridos, ele foi escrito entre os anos 1406 ao ano 1095 a.C. De acordo com o que Paulo diz em Atos 13, versículo 20, ele diz que passa um tempo de mais de 450 anos. O livro dos Juízes, ele tem 5 partes. Na verdade, a primeira parte de Juízes deveria ser do capítulo 17 em diante, quando Israel era ainda uma terra sem liderança. Quem eram os juízes? Os juízes eram líderes tribais, eles eram pais de família, eles não eram reis. Quem predominava ali, esse aqui é um governo teocrático, ou seja, era um governo que Deus levantou depois de Josué. O livro dos Juízes, meus queridos, é um livro interessante. O tema dele é a dinâmica do progresso histórico. Ele teve pelo menos 15 juízes, 7 grandes e 8 pequenos. Poderíamos citar Otiniel, Eude, poderíamos citar Sangar, Baraque, Débora, poderíamos citar Gideão, poderíamos citar Abimeleque, poderíamos citar também Jefté,
Sansão. Poderíamos citar também o marcante Samuel, Ibã, Isbom, Abinom e Tola, Jair, Débora. Foram juízes pequenos, são 15 ao total. E nós vemos, meus queridos, a importância da autoridade. Nós vemos que era um povo que do capítulo 17 até o 20, era um povo que brigava entre si, era um povo que não tinha comunhão. No capítulo 19, por exemplo, de Juízes, você vai ver que eles pegam uma mulher de um levita e abusam dela. E por causa disso teve uma guerra entre Benjamim e o restante de Israel. E hoje são as igrejas que estão no cárcere. Eu apareço mais porque eu estou em tantas emissoras. Você pode notar que eles passam a câmera assim pela igreja para mostrar a multidão. Em muitos casos não é para a glória de Cristo, é para mostrar o seguinte: a minha igreja é mais cheia do que a sua. É verdade. Pessoas passando fome no mundo, e igrejas que só o teto dela é 60 milhões de reais. Pessoas passando fome, precisando de cesta básica, e um querendo comprar um templo, um terreno para construir um templo maior do que o outro. Tem um aí que está construindo um templo igual ao do Salomão, que a gente sabe que aquilo é uma obra ocultista, porque o templo de Salomão valia para a época da lei, para hoje. Não precisa ter a arca da aliança aqui, porque Jesus é a nossa aliança. É verdade. Não precisamos de nada daquilo, tudo aquilo ficou para outra dispensação. Mas este líder fala que é para a glória de Deus. Na verdade, é para competir com grandes igrejas que aparecem na televisão. São pessoas se degladiando, são pessoas brigando por causa disso, e estão encarceradas. Por mais que sejam usados para curar, por mais que sejam usados para pregar, são pessoas encarceradas na mão do diabo. Ele entra aqui para dentro, ele está solto. Ele sai para lá, entra a contenda, entra o ressentimento, entra a raiz de amargura, entra o ciúme, entra a prostituição. Tem crente aí, ó, preso na mão do diabo. Hoje em dia, meus queridos, nós temos que abrir nossos olhos. Essa geração aqui do capítulo 2 de Juízes não conhecia o Senhor. Quem era o sacerdote da época, que seria o juiz? Seria um homem da descendência de Arão. E Arão, de acordo com os Hebreus, né, 5, verso 4, irmão que é formado em teologia, sabe disso. A Bíblia diz que ninguém toma para si essa honra, senão os que são chamados por Deus, como foi o sumo sacerdote Arão. É verdade. O sacerdote Finéias aqui, ele era filho de Eleazar, ele nasceu no Egito. Ele era um judeu egípcio. E lá no capítulo, aliás, um levita egípcio, no capítulo 6, o verso 27 de Êxodo, você vai ver isso. A época em que ele está vivendo aqui, que é a época depois da morte de Josué, ele tinha 67 anos de idade. Ele já tinha passado pelo deserto, tinha passado angústias, provações, desconsiderações. Ele viu o povo sentir a síndrome do gafanhoto no deserto, dizendo: não vamos entrar em Canaã, porque lá tem muitos gigantes. Era um homem experimentado. E hoje é você, meu querido, não é aceito em muitas igrejas, porque você pertence a uma igreja que não é famosa. A sua credencial não vale para sentar em certas tribunas. Você é um louvorista que, por não ter gravado CD e DVD, não te convidam para cantar, não te apresentam, você não tem nome no cartaz, mas você tem história com Deus. Enquanto está esse bando de mercenário aí que cobra para pregar, tudo dormindo, contando o dinheiro que já foi depositado, você está ali brigando com o diabo em oração, orando pelos traficantes, pelos mendigos, pelas prostitutas, orando pelo seu marido. A irmã contou o testemunho de Vitória aqui, que o marido dela se converteu. Eu fico observando que o neopentecostalismo, ele prega uma coisa que é interessante: curas e milagres. Mas a maioria das pessoas que estão lá acham que vão receber de qualquer maneira. Eleazar, aliás, Finéias não foi colocado como praticamente juiz de Israel sem antes passar pelo deserto. Aleluia. Meus queridos, aí vai indo. Finéias era profeta também, consultava Urim e Tumim, você vai no capítulo 20, verso 28 de Juízes. Você vai ver que ele profetiza que Deus ia entregar a tribo de Benjamim nas mãos de Israel, e foi o que aconteceu. Mataram muitos benjamitas. Depois Israel fez as pazes, né? Aí o que acontece? Do capítulo 1 de Juízes até o capítulo 3 passam-se
E quem nós vemos aqui? Nós vemos um povo que pensava em ir adiante, que pensava em crescer. É igual as empresas de hoje, vamos trabalhar até mais tarde para ganhar mais dinheiro. Aí Judá e Benjamim se unem, e eles começam a vencer os povos, começam a derrotar as nações ímpias. A promessa que teve cumprimento em Josué acontecia nos dias deles. Só que tinha uma coisa: eles esqueciam de ensinar a lei de Deus para os seus filhos. E o que acontecia? Cresceram homens guerreiros, cresceram mulheres com o sangue nos olhos, né? Principalmente o povo de Benjamim. Era uma herança que Davi tinha. Se você não sabia, um benjaminita ele podia acertar um fio de cabelo a uma distância de quase 100 metros com uma pedrada, era igual um tiro. Por isso que Davi, quando olhou para aquela janelinha na testa de Golias, ele falou: ali é fácil, eu acerto um bote longe. Quer ver? Olha só, o Espírito Santo deu uma força que derrubou Golias. Então o que acontece? O capítulo 1 de Juízes cresceu, Israel expandiu suas tendas, mas eles se esqueceram da lei do Senhor, que dizia: quando vocês se apossarem da terra, bota esses gigantes para fora, bota esses feiticeiros para fora, coloca essas mães de santo tudo para fora. E eles não colocaram. O que eles fizeram foi cobrar impostos deles, e o que eles fizeram foi viver uma vida capitalista. Vamos arrancar imposto deles, vão ser nossos tributários, imitando o Egito. E assim tem igreja imitando o mundo. Por mais que prospere, o capítulo 1 fala da igreja que prospera financeiramente, que tem carro, engorda, igual o pastor falou aqui, quem não jejua, né? Tem crente que não sabe o que é jejum há anos. Não jejua, não ora, é tipo a igreja de Laodiceia, tem médicos, advogados, juízes, e tem um monte de gente em prostituição ali. Se Deus mostrasse o raio-x daquela igreja, mostraria todo mundo acorrentado. E o diabo falando: bela apresentação lá fora, né? Eu não posso entrar ali, eles estão adorando a Deus, não tem problema. Quando ele vier aqui, eu vou botar o chama nele de novo e vou arrastar ele para casa. É igual se um bandido entrasse aqui, tivesse regime semiaberto, a polícia fica ali fora e o bandido fica aqui. Acabou de sair, ele taca o gema: vamos embora, irmão, vamos para a cadeia. E assim são crentes, irmão. Aqui dentro da igreja ele é liberto, ele glorifica a Deus, a mente dele se volta a pregar a palavra de Deus, mas fora daqui está aprisionado a vícios. O irmão falou uma coisa interessante aqui em Tiago 4, verso 1, falando sobre o pecado, que a vida do crente, enquanto ele está nesse tabernáculo aqui, é de guerra contra o pecado, guerra contra a violência. É que alguns ele já está tão no pecado que ele chega a falar, que bate, que agride. Agora tem uns que lutam contra o pecado, luta contra a cobiça, e aquilo parece açoite nele. Açoite. Ele sabe que se ele subir lá no morro, alguém vai dar uma maconha para ele de graça. Ele sabe que se ele for em tal lugar, tem uma oferta de prostituição, ele não vai precisar pagar. Então ele luta contra aquilo. É um telefone que ele já jogou fora de uma mulher adúltera, que adulterava com ele ou com ela. E agora ele jogou fora, mas o diabo falou: ó, tá aqui, 33225599. Antônia, Toninha, você lembra? Toninha, quantas noites você não passou com ela? Então, meus queridos, então é uma luta. Mas essa geração aqui, no capítulo 1 de Juízes, ela não conhecia Deus, sabia o que era guerrear, sabia o que era administrar, sabia o que era escravizar, mas não sabia adorar, não sabia servir a Deus. E no capítulo 1 e verso 20, vocês vão ver um homem chamado Caleb, que recebeu uma herança diferente de todos da tribo de Israel. Esperou 45 anos, Deus deu a benção aí. O que acontece? Ele tem um irmão mais novo chamado Otiniel, que era um homem que ajudou ele a largar a tenda dele. E aí o que acontece? Ele falou: por você me ajudar, eu vou te dar minha filha, sua sobrinha vai ser a sua esposa. Naquela época podia, na verdade. E ele conseguiu ainda bênçãos maiores, lugares onde tinham fontes inferiores, ou seja, água no riacho, e superiores, que seriam o quê? Cachoeiras. Ele vivia num lugar maravilhoso. E aí eu tiro uma lição interessante: há crentes que não querem ajudar o pastor. O pastor fala: vamos fazer o evangelismo? Alguém diz: ah, não posso, porque eu tenho que buscar meu filho no colégio, eu tenho que cuidar do meu marido. Tudo bem, irmão, mas todo dia, pastor. Então vai ficar difícil prosperar, né?
dia que o ministério alargar as tendas, quando o pastor pensar em consagrar alguém, você não vai ser essa pessoa. É verdade. E Otiniel, meus queridos, não era um homem novo, ele já era um homem experiente. No capítulo 2, acontece uma coisa que é uma vergonha para o povo de Deus. Você fala assim, que vergonha, reverendo César? É que não tinha profeta no lugar. O capítulo 2 mostra que um anjo desceu do céu e veio falar com o povo e disse, olha, Deus tirou vocês da terra do Egito, levou vocês pelo deserto, vocês foram sustentados durante 40 anos, e agora vocês abandonam a Deus e se apegam à idolatria. Vocês têm que se converter, tem uma vergonha na cara de vocês. É o que o anjo estava falando. Sabe o que aconteceu? O povo danou em chorar, danou em se humilhar, e o que acontece? O povo ficou uns dias na presença de Deus, e hoje há um pastor que ministra uma mensagem sadia, poderosa, aí poucas correndo do diabo. Aí você, quando está na frente da TV, você lembra que tem uma novela imoral em tal canal e põe lá, e o diabo vem, ó, novas algemas. Essas aqui são mais fortes, hein? Vai ser difícil você quebrar. Sim, meus queridos, tem crente acorrentado, crente preso. Cuidado com aquilo que te prende. E aí o capítulo vai andando. O capítulo 2 de Juízes, se você quiser entender o livro de Juízes, lê o capítulo 2. Ele é baseado basicamente nas 3 partes que tem o livro de Juízes: queda, cativeiro e libertação. E eu não vou enfadar os irmãos. No capítulo 3 aqui, acontece uma coisa que é uma revelação para você. A Bíblia diz que Deus deixou 5 príncipes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios, os heveus, os que habitavam na montanha do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Amate. Olha só o verso 4. Estes ficaram para, por eles, provar Israel. O que é que Deus está dizendo? Que Deus não matou todos os inimigos, ele sabia que Israel ia cair em pecado. É por isso que às vezes você vai trabalhar com ímpio boca porca. É por isso que você vai trabalhar com pessoas ignorantes. Por quê? Porque você é pecador, você não quer largar o pecado, a murmuração, a mentira, a preguiça. Aí o que acontece? Aí chega um ímpio e fala, você é crente desse jeito? Você é preguiçoso. Seu pastor perguntou se você ia poder estar no culto, você falou que vai ficar até mais tarde. Vai ficar coisa nenhuma, você vai sair agora, vai sair. Se é mentiroso, ser crente igual você, eu prefiro ir para o inferno. E ímpio não tem papa na língua, não. Ímpio não tem pezinho de alguém, mete o pé mesmo. Falar, ser crente igual você, você está no inferno, você está pior que eu. Pelo menos eu bebo a minha cachaça, fumo a minha droga e ninguém tem nada com isso. Eu estou escancarado, agora você não está escondendo atrás da Bíblia. Cuidado que a murmuração e também a hipocrisia é um cárcere. Agora, irmãos, vamos tentar entender como eles caíram no cárcere. Primeiro, falta de conhecimento. O pastor falou uma coisa interessante. Há pessoas que oram muito, jejuam muito. Eu mesmo já fui muito amigo do irmão que orava 2 horas por dia. Ele orava de madrugada, orava na igreja, orava em casa. E sabe o que acontecia com ele? A vida dele era murmuração. Ele tinha dor de língua comprida. E ele falava mal de todo mundo. Falta de conhecimento. O que diz aqui o capítulo 2, verso 10, uma geração que não conhecia Deus. Eu me lembro, meus queridos, de 1 Samuel, capítulo 2, verso 12, outra geração de ignorantes. A Bíblia diz, Ofni e Finéias eram sacerdotes de Belial, um dos nomes do diabo. Uma das expressões do maligno é Belial. Sempre você vê lá, Belial na Bíblia é diabo, pecado, mundo de destruição. E ele diz assim, e eles não conheciam o Senhor. Davi, quando ele está no leito de morte, ele chama Salomão, está em 1 Crônicas 28, 9. Ele diz assim, olha Salomão, conhece o Deus de teu pai, serve a ele com um coração perfeito, com espírito voluntário, porque o Senhor esquadrinha os corações, e ele conhece todas as mentalidades. E se você procurar ele, você vai ser achado. Você vai buscar prosperidade, ele vai te dar. Vai buscar a cura, ele vai te dar. Conhecimento, ele vai te dar. Mas se você afastar dele, ele vai te desprezar. Deus também é um ser racional, irmão. Vamos buscar Deus, porque senão vamos cair no cárcere. Segunda coisa que acontece no cárcere. Primeiro, você está cego espiritual, porque o diabo já te cegou.
Segundo, os inimigos se fortalecem. Juízes 2, 14 ao 15, você vai ver o seguinte: porque o Senhor se acendeu contra Israel, que os entregou na mão dos espoliadores, para os despojarem, e os entregou na mão dos inimigos ao redor. Deus entregou. Eles tentavam lutar capoeira, e alguém que não sabia nada furava o israelita caía morto. O camarada jogava flecha de qualquer jeito, vamos ver onde vai cair. Furava o israelita no pescoço e ele caía morto. Isso é o ímpio, que chegou ontem na empresa e prospera mais do que você. Aí ele fala: você é bem competente, hein? Você vai me desculpar, mas você está acabado como ser humano. Fala assim. Isso é uma maldição, irmão, que está no Salmo 109, versículo 9. Davi fala sobre isso. Ele fala o seguinte: olha, esteja o ímpio sobre aquele que me fez o mal, e Satanás à sua direita para o acusar. As coisas aqui entram no âmbito espiritual também. O diabo falava: olha só, o povo que você escolheu, o povo que você manteve no deserto, você deu 613 mandamentos, você deu líderes, você deu um lugar maravilhoso para viver. Eles estão me servindo, estão servindo aos Baalins. Baal é uma das expressões de Satanás, Beelzebul, Astarote e Azera, aqui no Brasil, Pombagira. Eles estão me servindo. Isso é expulso, onde nós, os demônios, somos glorificados. Isso é vergonhoso, né? Mas o diabo às vezes encontra lugar para nos acusar e fala: ele é tão cativo como um ímpio. Não tem céu para um crente desse. Deus quer nos libertar, irmãos. Vamos abrir os nossos olhos. Os inimigos se fortaleceram. Isso aconteceu em outras épocas de Israel que não dá para falar, mas eu vou citar Deuteronômio 28, 37. A Bíblia diz assim: vocês vão ser ditado, zombaria e assombro em todas as terras que o Senhor te levar. Onde eles veem o israelita falar: ele é um desgraçado, ó, um pobrezinho. Assim são certos crentes, irmão, principalmente nós pentecostais. Aí os caras falam assim: lá é crente, é pentecostal, e come demais, fala dos outros, cobiça a mulher dos outros, mal pagador. Viu? Nós vamos quebrar essa crendice. Somos pentecostais e somos livres em nome de Jesus. Verso 43 de Deuteronômio 28, a Bíblia diz assim: olha, o estrangeiro que está no meio de ti, ele vai crescer, e você ainda mais baixo vai descer. Ele vai te emprestar, verso 44, e você não vai ter como emprestar a ele. Ainda diz assim: ele vai dominar sobre você, ele vai ser cabeça e você vai ser cauda. Era o que estava acontecendo com Israel. 8 anos, irmãos, debaixo dos pés de Cusã-Risataim, que era o rei da Mesopotâmia. E quem sabe se ele conhecia a história de Israel, ele dizia: bom, tudo começou aqui, né? Abraão ouviu uma voz estranha aí do céu, que deve ser a voz de Marduk, e tirou ele daqui, mas trouxe um povo para servir a gente. Saiba que o ímpio faz a conta dele, mas você está na conta de Deus. Passa a obedecer a Deus a partir de hoje, e você vai ver que as muralhas vão cair, as correntes vão se arrebentar. Se o mar não abrir, você vai andar por sobre ele, porque você é livre. Glória a Deus. Aí o que acontece, irmãos? Eles estão presos 8 anos, sofrendo, angustiados. E diz a Bíblia no versículo 9, e ele bota a culpa da mulher. Fala: você é uma burra mesmo, você não falou que tinha esse quebra-mola? Tá vendo que a pessoa se quebra? Você não faz isso mais. E era ele que estava dirigindo. Então tem crente estúpido. Ele tem que fazer como o filho pródigo, como está no capítulo 15, verso 17 a 20 de São Lucas, que diz assim: levantar-me-ei e ter com meu pai. E ele diz o seguinte: olha, eu não vou reclamar herança nenhuma, mesmo porque o Senhor já me deu tudo. Eu pequei contra o céu, contra Deus, e perante o Senhor me aceita como um dos seus servos, não como o seu filho. Nós temos que entender, irmãos, que nós não devemos botar Deus na parede. Não faz igual a Igreja Universal, não. Senhor, eu exijo que o Senhor me dê essa bênção. É você para exigir? É você para falar: eu estou obedecendo, Senhor, eu quero a minha vitória. Para com isso, irmão. Segredos da bênção vir na nossa vida é muita coisa. Mas falando sobre isso aqui, eles oraram, clamaram.
e Deus despertou o espírito de Otiniel. Olha só, necessidade de procura. Segundo, prontidão divina em atender. Se vocês verem aqui no capítulo 9, o redator parece que exclui algumas coisas que eu tenho que explicar. Por exemplo, ele diz: eles clamaram ao Senhor e o Senhor ouviu. É verdade? Mas quem estava clamando? Era o povo que estava no meio da imundícia do pecado. Você pensa bem, uma mulher que o marido adulterou, enganou ela, e aí ela tem que abraçar ele assim, não, tem que passar o tempo. Foi o que aconteceu com eles calejaram com ele, oraram, foram muitas madrugadas, e aí Deus levanta um libertador. Aleluia, verdade. Agora o que acontece? O que eu quero destacar nesse segundo ponto, para uma ressurreição espiritual: em primeiro lugar, conscientizar do pecado. Segundo, buscar Deus. Terceiro, você tem que entender que Deus é bom. Tem crente que não é atendido porque ele acha que Deus é um tirano, que Deus é alguém com um chicote na mão, que vai falar o seguinte assim: olha, um chicote, tipo um major, né? Olha, você pecou, hein? Você não tem vergonha na sua cara, não? Olha, eu vou até te receber como membro, mas nunca você vai ser pastor. Está me entendendo? Tem pessoas que acham que Deus é assim. Se fosse assim, então Pedro não podia ser pastor, e nenhum dos apóstolos, porque todos negaram Jesus. Não é verdade? Mas Deus disse o seguinte: olha, tem consciência que eu sou bom, perdoa os seus pecados, mas vai, não peques mais. A última coisa, irmão, para que Deus faça uma ressurreição, é o seguinte: é você estar pronto para ser usado. Eu me lembro de Isaías 59, 1 e 2, que diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Olha a disposição de Deus. Ele fala: quero te ajudar. Você quer ajuda? Ah não, Senhor, deixa eu me virar um pouco. Então tá, vai se virando aí. Aí vai andando, vai sofrendo, vai calejando, vai se machucando, vai perdendo. Aí Deus fala: posso te ajudar? Eu quero te libertar do cárcere. Quando você fala: Deus, eu não posso mais, eu não tenho ninguém, me ajuda, Deus. Quando você está no vale da escuridão, aí Deus te tira de lá. Aí o que acontece? Tinha que ter alguém para Deus usar. Quantos querem ser esse alguém? Diga amém. Amém. Deus levantou esse juiz chamado Otiniel, que era irmão de Caleb, que era um homem que temia Deus, era um homem casado, era um homem próspero, mas sofria com o regime de Cusã e Zataim. Isso fala que por você ser escolhido, os efeitos das leis federais acertam você. Tem lugar que você se pregar contra o homossexualismo, você vai ser preso. Tem lugar que se você falar contra a droga, eles vão querer te matar. Mas saiba que Deus é a tua muralha, Deus vai te proteger. E Otiniel, meus queridos, recebeu a presença do Espírito de Deus. O Espírito de Deus estava assim olhando, como essa águia aí, ó, olhando, querendo achar alguém para encher. Ele disse: Senhor, eis-me aqui. Possivelmente ele estava com as mãos levantadas, o Espírito de Deus encheu ele. Aí ele não olhou 8 anos de opressão, ele estava olhando o governo que tinha que sair da vida dele. E é essa ação do Espírito Santo na nossa vida. Nós vamos nos lembrar do capítulo 5, verso 1 de Gálatas, que diz assim: foi para que sejamos homens livres que o Senhor nos libertou. Você fala assim: eu não posso aceitar mais isso em minha vida, esse pecado tem que sair. Eu já estou há 10 anos como crente, esse pecado não sai, mas a partir de hoje eu vou tomar minha postura como cristão, eu vou determinar que ele vai sair. Espírito de Deus, vem em minha vida, me ajude. Um dos símbolos do Espírito Santo é fogo. Ele vai consumir todo o pecado e você vai ser livre e cheio da glória do Santo. Me lembra dos Efésios 6:10, verso 2 ao 12, que diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Deus não mandou vocês fortalecer num curso teológico, numa conversão, na igreja, na instituição, na ajuda de alguém. Deus mandou vocês se fortalecer nele, que tudo será acrescentado. E ele diz assim: porque não temos que combater contra a carne e o sangue. Vamos parar de acusar os irmãos que caem, que pecam, porque amanhã é você que vai estar sentado no banco dos réus. E ele diz assim: tem que lutar contra as potestades, é contra os demônios. Se arme com a armadura de Deus, estabeleça dentro de você uma revolta contra a frieza espiritual. Hoje Deus quer arrebentar essas cadeias que prendem você.
E quando você está fora da igreja, você cede. Porque o mundo, uma vez eu ouvi um pecador falando e diz assim: sabe qual é a melhor forma de vencer uma tentação? Nos entregarmos a ela. Isso é forte, Satanás. Foi isso que Eva fez. Se entregou à tentação, mas você vai lutar. A partir de hoje o diabo vai ver você orando mais, lendo mais a Bíblia, jejuando, e Deus vai operar grandemente em sua vida. Capítulo 2, verso 19, meus irmãos, para finalizar, porque não temos tempo, de Pedro, 2 Pedro. Pedro diz assim: olha, muitos prometem a libertação e eles mesmos são cativos da corrupção. Quem do tal é vencido, do tal se torna escravo. Vence esse pecado hoje. Fala assim: eu sou um servo de Deus, eu vou vencer todas as adversidades. Não tem desemprego que vai impedir a minha adoração. Não tem marido boca a boca que vai me impedir de vir para a igreja. Não tem criança, não tem nada que vai me impedir de orar, de buscar a Deus. Quantos querem ser um crente cada vez mais entregue nas mãos de Deus? Hoje diga amém. Amém. Vamos orar, meus queridos, que o tempo não colabora. Naquela área onde você é vulnerável, se a sua área é o sexo, aqueles filmes pornográficos, aquelas experiências que você teve no passado, vem na sua cabeça, principalmente quando você está aqui dentro da igreja, e lá fora te oprime mais. Mas saiba, minha querida e meu querido, que quando você se assume em Cristo e fala: eu sou um cristão, o sangue de Jesus me cobre, e eu venço todas as adversidades. Aleluia. Eu me lembro de Lutero, que o diabo um dia apareceu para ele, depois que ele conheceu a verdade, e o diabo disse o seguinte: você, coitado, você quer ensinar a verdade depois de ter vivido tanto no pecado? Você vivia, rapaz, ensinando que santos eram co-herdeiros de Cristo, falando que tínhamos que adorar a imagem de Maria, de Pedro, de Paulo. Você era um apóstata. Muitas pessoas que foram ensinadas por você foram para o inferno. E hoje é a voz do diabo te acusando que você não pode cantar aqui porque você pecou na sua casa. Mas a Bíblia diz assim: o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. 1 São João 3,4 diz assim: que para isso se manifestou o Filho do Homem, para destruir as obras do diabo. Se o sangue de Cristo está sobre a sua vida, se você já confessou os seus pecados, você fala: diabo, quem gosta de ver reprise, vale a pena ver de novo. Os meus pecados já foram apagados. Estão vindo na sua cabeça, problema seu, não te deu satisfação. Expulsa ele, se levanta na presença de Deus e seja vitorioso. Você é vitorioso. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala: você é vitorioso. Você vence as adversidades. Não há quem possa, com Cristo que está na sua vida. Glória a Deus. Entra no deserto, Deus manda maná, Deus manda anjo, Deus manda providência. E hoje você, desempregado, e Deus te ajudando. Hoje é você, numa igreja ainda crescente, mas com uma grande promessa em sua vida. Um abraço a todos que vão me assistir pela internet. Vamos orar, meus irmãos. Vamos pôr de pé. Diga assim: Senhor Jesus, a partir de hoje, as algemas estão quebradas contra a minha vida. Eu declaro a minha alforria, a minha libertação do reino das trevas, e eu me assumo como um guerreiro da luz, como filho de Deus, como servo de Cristo, liberto pelo teu sangue. Palmas para o Senhor Jesus. César Augusto, lâmpada de Deus, mensagens de vida, e que Deus possa nos abençoar. Palmas para o Senhor Jesus. Vamos querer que o Roberto César volte, diga amém. Amém. Breve, essa mensagem vai estar no nosso Facebook, Projeto Lâmpada de Deus. Amém? O pastor, com a oportunidade, que a paz seja conosco. Aleluia, amém. Bate palma para Jesus mais uma vez. Ainda de pé. Amém.
Louvado seja o nome do Senhor. Querido, está conosco o cantor Fernando. Amém? Deus abençoe. É sua digníssima. Amém. Irmã, aleluia, louvado seja Deus. Amém? Querido, eu quero encerrar com chave de ouro, dando a oportunidade ao cantor para estar adorando o nome do Senhor. Obreira Lois, o Senhor ali, varão. Não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo. Amém? Vamos estar dando uma oportunidade ao cantor. Vamos louvar de pé, se coloca de pé, irmão. Eu sei que você está cansado por causa do serviço. Então vamos se colocar de pé, dar uma oportunidade para nós ouvirmos. Amém? Aleluia. O cantor Fernando, nós marcamos com ele, né? Infelizmente ele foi lá para a ilha de Montebello, perdeu o endereço, mas graças a Deus, Deus deu a vitória para a glória e honra do Senhor. Amém, querido? Vamos receber com as palmas bem alegres em nome de Jesus. O Senhor está aqui nessa noite. Amém, glória a Deus. Nessa noite eu sei que eu cheguei agora, mas Deus ainda ele não foi embora. E nessa noite eu quero profetizar a mudança de Deus na tua vida. Eu quero profetizar que Deus vai entrar na tua casa, no teu lar, e Ele vai fazer o louvor vai ser louvor é muito conhecido. Eu quero que você adore ao Senhor juntamente comigo. Porque nessa noite eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei como é que está a tua história. Mas eu sei que o meu Deus, Ele faz o impossível. Ele muda o quadro, Ele muda, não adianta o homem decretar. Ele faz o avesso, Ele faz porque Ele está aqui. Vamos adorar esse Deus nessa noite. É tremendo quando o homem faz questão. Sabe de quê? De agradar a Deus sem haver exceção. Esse alguém é perseguido, mas é grande o favorito pra ser honrado por Deus e vencer o inimigo. Escute só o que aconteceu. Certo homem por nome de Mardoqueu, na porta do palácio era humilhado por ser um judeu. Mas diante do homem não se prostrava, só perante o grande Jeová. Então mandou-lhe preparar uma forca para o matar. Mas naquele dia o rei Assuero o sono perdeu. Sabe por quê? Pois ficou sabendo que um livramento alguém lhe deu. Mas Amã logo ao chegar, o rei Assuero começou a perguntar o que devo fazer para o homem cujo rei veio agradar. E Amã falou: pega a veste e põe nele, sua coroa põe nele, rei, mande alguém sair com ele, pega suas aguentar. Eis o homem cujo rei veio agradar. E a mãe então pensou, o que ele pensou? Esse homem sou eu. Mas o rei lhe ordenou: faça tudo isso para Mardoqueu. É aí que você entra a história. Então adore ao leão de Judá, pois o amante lhe persegue, propaganda de graça pra você parar. Seu inimigo fará essa empreitada, ele fará a sua vitória divulgada. Se você crê que vai ter virada, adore a Deus, pois tu és alguém cujo rei de ti se agrada. De ferramenta protetiva foi preparada, fica tranquilo, Deus te livra da cilada. Vai ter virada na tua vida, na tua casa, no teu lar, cujo rei de ti se agrada. Eu quero profetizar, vai ter virada contra alguém cujo rei de ti se agrada. Na tua vida nessa noite eu quero profetizar, meu irmão. Vai ter virada pra você no teu lar, na tua família, na tua casa, cheia de sua mão. E Deus disse: pega a veste e põe nele, sua coroa põe nele, manda alguém sair com ele pela rua a gritar: eis aqui a mulher que eu decidi honrar. Pode ninguém dar nada por você, mas essa noite eu vim ao teu encontro. Eu te digo, mulher, prepara-te, porque naquela causa eu irei entrar e eu irei fazer
ter virada. Mas alguém cujo rei de ti se agrada. De ferramenta contra ti foi preparada. Fica tranquilo, Deus te livra da cilada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Na tua vida vai ter virada. Tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Na tua casa, na tua família, pra você vai ter virada. Acredite, meu querido. Acredite que Deus ainda está aqui e Ele vai fazer virada na sua vida. Em nome de Jesus, assim me dê essa oportunidade. Amém? Ainda de pé. Agradeço a oportunidade, né, do irmão estar aqui conosco. Eu creio que uma marcação nessa. Amém? Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Queridos, dia 25